Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá para uma instalação. Hoje eu vou fazer a instalação do Multiserver, tá? Então a gente vai fazer toda a instalação dele. Dando boot pelo CD ou pelo pendrive, manda instalar na primeira opção, tá? Ele vai começar a carregar tudo certinho. Eu estou fazendo a instalação na máquina virtual, né? Então a gente vai fazer todos os procedimentos numa máquina virtual para ficar mais tranquilo. Feito isso, ele começa a carregar tudo, ver se está tudo certo, checar os hardware, driver, tudo. Eu estou dando uma ajeitada na tela aqui porque ela está meio que desconfigurada para dar para ver. Pronto. Aí, agora sim, agora eu vou aumentar um pouquinho embaixo. Certinho. Está startando o serviço. Aí ele tá começando a carregar os serviços direitinho, né? Ele tá carregando as coisas, tudo. Lembrando que enquanto carrega, curte, compartilhe e comenta. Vamos lá, português. Concluído a praia. Eu mudei para a versão minimal, tá? Então ele tá no Ubuntu Server lá, que tem gráfico, tudo. Eu mudei para minimal para ter menos recursos, né? Instalar menos recursos do que a gente precisa. Então eu desci para mínima, instalar a mínima coisa. Aí ele tá com a placa de rede ativa já, tá? Eu vou só confirmar para ver se não tá nada errado. Tá DHCP, tudo direitinho, ela tá ativa. Beleza, agora tá DHCP. Guardar, ele tá pesquisando para ver se tá tudo certo. Beleza. Concluído. Se existe proxy, você coloca mirror. Essa é a versão do HD, então é desse jeito que eu vou deixar padrão, tá? Com LVM também. Concluído. Aí é como vai ficar as dinâmicas do HD, né? Então ele tá desse jeito. Então ele pegou o HD de 50 GB, rateou, né, certinho. Eu vou dar um concluído. Pergunta se deseja continuar, continuei. Aqui ele pede para colocar um nome do perfil, né? Eu coloquei Tecnobrothers TI. Na verdade, eu acabei deixando ele em branco, tá? No nome do servidor ele não aceita a letra maiúscula, só minúscula. Então eu tentei colocar maiúsculo e não deixou. Então eu acabei colocando minúsculo. O BT-RZV-01 e não coloquei nada. Vamos ver se eu coloquei utilizador. Coloquei o nome, seu nome Tecnobrother TI embaixo. Coloquei Tecnobrothers TI no nome, no utilizador e coloquei assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 que a gente já conhece. E confirmei. Vamos dar concluído. Ele pergunta se quer a versão update para Pro. Eu instalei o SSH, tá? Então eu deixei instalado, pediu identificação, mais alguma import, alguma identidade, não precisa, conclui. Aí aqui nessa parte é para você saber se você quer instalar mais alguma coisa, o Docker, alguma instalação AWS, tá vendo? Ele deixa a AWS Clean, então você pode escolher aí, se caso você queira adicionar. Eu não quis, então eu dei concluído nessa parte para ele não instalar nada mais, tá? Então, e a partir daí ele vai fazer toda a instalação, tá? Então deixa ele fazer a instalação, ele vai fazer tranquilamente a instalação. Feita a instalação, a gente volta para a tela inicial, tá? Então vamos fazer a instalação.
Assim que ele terminar, ele pergunta se deseja rebootar. A gente já rebuta, tá? Então a gente faz todo o reboot e ele vai começar a carregar. Nessa parte ele pediu para pressionar Enter por causa do CD-ROM. Então a gente dá um Enter. Eu verifiquei se o CD-ROM estava longe, estava configurado, não estava. Eu dei um Enter para ele passar dessa parte, senão ele ia ficar travado no CD-ROM. Ele começa a carregar. Só aguardar um pouco que ele está lendo os drivers, está carregando as coisas. Como é a primeira vez, ele faz uma checagem para ver se está tudo certo. Carregou as placas de rede, tudo certinho. Logou, mesma coisa. Vamos ver o root. Aí ele dá permissão, tá vendo? Ele cria um monte de coisa como se fosse uma chave do SSH do usuário, tá? Então ele criou uma chave do SSH logo que você vai logar. Aí eu tentei colocar a senha root, ele não deixa, tá? Você tem que entrar com o usuário que você já colocou no começo lá da instalação. Então eu coloquei tecla no bateria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai acessar. E a partir daí tem uma coisa diferente, tá? A gente precisa acessar com o sudo su, porque senão ele vai dar erro de... ele não vai deixar fazer o update. Então você pode ver que eu coloquei apt-get, -get, update, ele vai dar erro, tá vendo? Ele fala que eu não tenho permissão. Aí eu dei um sudo su, coloquei a senha do usuário, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu consigo fazer o update. Aí eu vou dar lá apt-get, update, comendo um Ubuntu padrão, e deu um start, ele vai começar a checar para ver se tem alguma atualização e atualizar o pack. Não tinha. Aí para confirmar eu dei um upgrade. Ele leu, tinha algumas coisas para atualizar sim. Aí ele está fazendo a atualização dos pacotes que precisava. Fazendo a instalação, ele já libera pra gente depois. Ele já vai liberar. Mesmo procedimento. Terminou a atualização, reinicia e pode continuar seu processo. Esses são os padrões. O Ubuntu não precisa desabilitar o SE Linux porque ele não tem, tá? Então você pode instalar normal, continuar os procedimentos normal. Se você quiser instalar o HTTPD, o MariaDB ou uma SQL, você pode fazer toda a instalação que você deseja, tá? Só terminar a atualização. Aí eu fui, depois que ele terminar de atualizar, ele tem alguns comandos que você pode dar, porque ele atualizou um monte de coisa. Eu prefiro restartar, tá? Então vou lá, dei um reboot ou um init 6, mesma coisa, tá? Então você pode ver que eu dei um init 6, ele reiniciou a máquina para ele subir todos os serviços. Como foi feita uma atualização, sempre é bom reiniciar tudo para não ter problema. Ele começa a dar boot. E após isso você pode ficar tranquilo que a máquina está funcionando, você pode continuar seu processo. Como eu falei nos outros vídeos, eu vou fazer toda a instalação, então eu vou instalar o AD em todas as VMs, eu vou instalar criar uma máquina virtual para a gente conectar, ver se o AD está funcionando, tudo direitinho, tá? A partir do Windows.
tudo certinho. Então vou deixar a máquina pronta pra gente fazer isso, beleza? Então ela entrando no AD a gente já testa para ver se ela está funcionando, com pasta compartilhada, com instalação de impressora, tudo certinho. Esses são os procedimentos, tá? E conforme vai passando os dias a gente vai fazendo